Olá, pessoal do Super à Prova. Aqui novamente é a Priscila, professora de Sociologia, e nós vamos continuar com a temática da cultura. Lembrando que é um tema muito abordado nos diversos vestibulares que vocês vão prestar, certo, gente? Nessa aula de hoje, o que nós vamos buscar compreender? Os conceitos de indústria cultural, cultura de massas e meio de comunicação de massas, e como eles se relacionam com o intuito do quê? De compreender os significados no contexto do mundo moderno e contemporâneo, na sociedade capitalista moderna. Tudo bem, gente? Então, aqui estão as orientações de estudos para vocês aprofundarem seus estudos em casa, direcionarem, né, os seus estudos, tirarem aí algumas dúvidas. Vamos lá abordar o que significa, né, esse termo indústria cultural. O termo indústria cultural ele surgiu no período entre guerras e ele vai ser produzido por teóricos da chamada Escola de Frankfurt, ou chamada teoria crítica. Essa escola ela tinha o intuito de quê? De explicar o contexto econômico, político e cultural que se delineava no início do século XX, principalmente com as transformações que perpassavam a sociedade capitalista moderna. Então, no livro Dialética de Esclarecimento, Theodor Adorno e Marx Horkheimer, eles vão ter esse objetivo, explicar essas transformações que estavam acontecendo na sociedade capitalista. Qual vai ser o contexto, né? O que eles estão observando na sociedade que vai estimular eles a produzirem, né, essas explicações, a produzirem, né, essas construções teóricas. O modo de produção capitalista, nesse momento, ele vai estar no seu auge, principalmente devido à implementação do modelo de produção taylorista-fordista. Com a implementação desse modelo de produção, a produção ela vai buscar a máxima produtividade com a máxima eficiência. Taylor ele vai propor uma organização científica no trabalho, que vai buscar justamente isso, a eficiência na hora, né, de produzir as mercadorias, na hora de se executar um trabalho, né, nas linhas de produção. E o Ford ele vai implementar esses mecanismos de transferência, esteiras, ganchos, que vai possibilitar essa máxima produtividade em menor tempo, chegando a uma produção, né, nunca vista antes da história da humanidade. Então, a gente vai conseguir uma produção em massa a partir da implementação desses modelos taylorista e fordista. Para essa produção em massa, é necessário também que haja o quê? Um consumo em massa dessas mercadorias. Então, é aí que vai entrar um pouco a nossa compreensão da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa, nessa jogada aí do consumo, né, dessas mercadorias. Vamos lá. O que vai ser esses meios de comunicação de massa, né? E principalmente a propaganda, que nos vai auxiliar na compreensão desse processo. Os meios de comunicação de massa eles estão relacionados com as instituições e tecnologias destinadas à disseminação massiva de elementos simbólicos por meio de rádios, televisores, computadores, entre outros. Então, para que esses produtos produzidos em larga escala, empurrados para a sociedade, fossem consumidos, era necessário o quê? Que essas instituições, com esses meios de comunicação de massa, estimulassem os indivíduos a consumir esses produtos. Então, vai ser por meio da propaganda que a indústria cultural, né, e principalmente por meio dos meios de comunicação de massa, vai promover o interesse pelas mercadorias dessa produção. Então, novos produtos estão no mercado. Como que nós vamos fazer esses indivíduos consumirem esses produtos? Por meio da propaganda, no qual vai o quê? Difundir no imaginário social essa intenção de consumo massivo pelos indivíduos. Então, o que a indústria cultural ela vai promover, né, nos indivíduos? Uma padronização, né, dos elementos culturais, uma padronização de gostos e de experiências culturais, para que os indivíduos eles sejam tratados como uma massa indiferenciada, para que o intuito deles seja o quê? Seja consumir essas mercadorias e gerar riquezas para os seus produtores. Então, quando a gente fala em indústria cultural, nós estamos falando da produção de elementos culturais, não só de mercadorias produzidas a partir desse modelo taylorista-fordista, mas também a produção de elementos culturais, para que eles sejam consumidos pela população, pela sociedade,
quanto uma massa indiferenciada. Então, sempre a produção da indústria cultural vai tratar a cultura como mercadoria. E toda a produção vai ser voltada única e exclusivamente para a geração de riqueza de seus produtores. Então, vamos lá. Pensar aí num filme, num seriado. Hoje nós temos aí diversos seriados sobre o tema da medicina. O que a indústria cultural está fornecendo? Diversos elementos tratando os indivíduos como o quê? Uma massa indiferenciada. Então, por mais que eles apresentem uma diversidade de produtos, esses produtos ainda são muito semelhantes, por exemplo. São séries que tematizam o ambiente médico, a rotina, né, de um médico, mas ainda estão abordando a mesma temática. Estão fazendo esses indivíduos consumirem enquanto uma massa indiferenciada. Então, tudo aquilo que a indústria cultural for fornecer vai ser para a geração de riqueza de seus produtores. E por que a cultura de massas vai se diferenciar da indústria cultural? A indústria cultural, toda a sua produção vai ser voltada para a comercialização, com o intuito de gerar riquezas. Então, a indústria cultural vai tratar os indivíduos como essa massa indiferenciada e, por meio da propaganda, vai inculcar na sociedade o interesse por essas mercadorias. A cultura de massa, não. Ela vai ser proveniente da produção cultural do povo, vai se distanciar dessa produção massificada que se dá na indústria cultural. O próprio Adorno, né, ele vai fazer essa diferenciação num texto que chama A Indústria Cultural. Vai dizer o seguinte: tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, que Horkheimer e eu publicamos em 47 em Amsterdã. Em nossos esboços, tratava-se do problema da cultura de massas. Abandonamos essa última expressão para substituí-la por indústria cultural, a fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa. Estes pretendem, com efeito, que se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma da forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte, a indústria cultural se distingue radicalmente. Então, o que Adorno está falando? O seguinte: olha, a indústria cultural produz elementos culturais para comercialização. Ela vai se diferenciar da cultura de massas, que é uma cultura produzida pelo povo. A indústria cultural, seus elementos são massificados porque os indivíduos são tratados como uma massa indiferenciada, como se fosse uma massa amorfa, uniforme, e aceitaria todos esses elementos, que por meio dos meios de comunicação de massas e da propaganda, vai inculcar esse interesse nos indivíduos para que esses produtos sejam consumidos. Então, às vezes, a gente acha que está consumindo, né, um produto por livre e espontânea vontade, mas nós não percebemos esse processo que os meios de comunicação de massa e a propaganda vai permeando em nós, fazendo o quê? Nós nos direcionarmos nosso consumo para esses produtos. Certo, pessoal? Para reforço de teoria para vocês, né, para vocês aprofundarem os estudos, tem uma animação bem interessante, né, do autor Felipe Vasconcelos, que a animação se chama Indústria Cultural. É um videozinho bem simples, mas muito interessante para explicar esse processo dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural. A aula de hoje termina aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.